Pessoal, boa noite, graça e paz. Deixa eu me ajustar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Colocando aqui o fone de ouvido, vamos ver. Só pegar o fone, só um minutinho. Aqui, ok, o pessoal está entrando. Deixa eu organizar aqui. Espero que todos estejam aí ouvindo. Vamos lá. E aí, pessoal? Se estiver ouvindo aí, dá um ok. Boa noite, Bianca. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. Ok. Tá dando para ver aí, pessoal? Dando para ouvir? Como é que tá aí? Deixa eu ver isso aqui. E aí, tá dando para ouvir aí? Tranquilo? Tá dando para ouvir? Sinalzinho. E aí, boa noite, pastora. Boa noite. A graça e paz, irmão Sebastiano, ouvindo. Patrícia colocando. Paz do Senhor, Jorge. Paz do Senhor. Pessoal, vamos lá, gente. Hoje, mais um pensamento, palavra e ação. E com ele, a oportunidade que nós temos de falar hoje sobre sonhos. Aliás, sono e sonhos, né? E aí a gente vai tentar dar uma abordagem dentro da nossa praia. Eu já falei para vocês que na psicologia a gente passou pela psicanálise, mas psicanalistas de fato são aqueles que acabam mergulhando dentro da psicanálise quando fazem a psicologia, outros fazem somente a psicanálise e são psicanalistas, tá bom? Então o pessoal já está dando aí, que está dizendo que está top, está dando para ouvir, ótimo. Então vamos lá, sempre esperamos aqueles minutinhos de ouro, faltam 2 minutos para começarmos então às 22h05. Vamos até 22h50, sempre abordando algum tema ligado à psicologia, né? Palavra, no caso a palavra de Deus e, né, também a ação, que essa palavra promove de mudança em nós. Então hoje temos mais esse encontro. Boa noite, Natália, boa noite, Sheila. Pessoal, vocês conhecem a dinâmica, né? Boa noite, Diogo. Nós, quando der 22h05, até a minha mãe se entrar aí, eu vou vou deixar passar. Boa noite, Mônica. Eu vou dando boa noite para todo mundo. Boa noite, Daniela. Mas aí quando a gente entrar no estudo, né, para não ficar aquela coisa travando, né? Toda hora, boa noite, paz. Então, eu me sinto desrespeitando vocês que entram no horário, né? E que estão firmes aí, tá bom? Então eu queria deixar isso muito claro para a gente trabalhar. No final, geralmente por 22h45, 50, a gente então tem aquele espaço de perguntas ou colocações. E aí quem quiser dar boa noite, dar adeus, eu vou tranquilamente, eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Outra coisa, o canal já passamos, graças ao bom pai, de 1.000 e a meta chegarmos aí a 2.000, né? Então boa noite, sério. Chegarmos a 2.000. E para isso eu quero sempre contar com vocês. Primeiro, indica o canal. Tem uma turma que está fazendo o seguinte: pega algumas das devocionais e acabam colocando aí no Facebook. Eu vou lá e compartilho de novo. Então, se você puder fazer isso, tem alguma mensagem lá no Facebook que você gostou, ou no Facebook, no YouTube que você gostou, que foi abençoadora para sua vida, você coloca e a gente então vai dando essa força. O canal, estamos chegando aí, Deus quiser, a 1.100 e a ideia é essa. Bom, vamos lá? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos dar continuidade? Já vai criando aí as salas, né? As salas estão sendo criadas, estou vendo ali. Obrigado por isso. Vamos orar e vamos dar início. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, pedir que isso nos abençoe e nos instrua naquilo que nós vamos compartilhar com os teus filhos. Fala, Senhor, nessa noite sobre a tua palavra aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, não é preciso, né, ficar 24 horas sem dormir para a gente saber os malefícios da falta de sono, né? Quando após você ficar 18 horas acordado, você já começa a entrar no processo letárgico de cognitividade, ou seja, uma capacidade mais lenta de raciocinar, de velocidade do raciocínio, enfim, a memória já começa a ficar um pouquinho mais comprometida. Então eu vou dividir hoje em duas partes. Primeiro vamos falar do sono, de alguns distúrbios do sono, porque só para vocês terem uma ideia,
Se eu falar sobre todos os distúrbios do sono, vão ser 100. Já imaginou quando é que vai acabar essa live? Então, eu vou trazer para vocês os principais e algumas orientações, algumas dicas que vocês poderão ter para uma qualidade de sono melhor, né? Vamos entender isso. E vamos caminhar e depois vou falar sobre sonhos, sonhos para neurologia, psicanálise, terapia comportamental cognitiva, neurociência e depois entramos na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, gente. O sono, ele é um estado complexo e ativo. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, vamos dizer assim, desconecta do corpo no sentido de nós não temos todos os sentimentos envolvidos no sono, mas o cérebro não para de trabalhar, ele continua trabalhando. Então, é no período do sono que o nosso cérebro começa a liberar, né, hormônios extremamente necessários para o nosso crescimento físico, nosso desenvolvimento mental. Para vocês terem uma ideia, quando nós dormimos, nós produzimos a melatonina, que nos dá uma qualidade fantástica de sono. E quando acordamos, o cortisol, que é, inclusive, quando você faz um teste para saber se você está estressado ou não, o maior pico de estresse que o organismo produz de cortisol é na hora que acorda. Então, é muito interessante isso. Então, durante a nossa noite de sono, nós vamos encontrar, gente, 4 ciclos na noite do sono. Eu queria falar sobre esses 4 ciclos, ou essas fases. A primeira fase, vamos imaginar, para vocês entenderem, ela vai abranger 10% de todo o total do nosso sono. Então, 10%. Nessa fase, o que vai acontecer? Acontece a transição entre a vigília e o sono. Então, quando escurece, vai ocorrer, né, o quarto todo escuro, você vai dormir, e é bom que seja assim. Quanto mais escuro, quanto mais, ou seja, quanto menos luz, excelente, ocorre aqui a liberação da melatonina. Então, é o hormônio responsável, né, que produz a sonolência. Eu me lembro que eu tive uma professora no curso de psicologia, e ela era professora de psicopatologia, e ela sabia que no Brasil a melatonina não é vendida em farmácia. Mas ela sabia, eu indo para Israel, ela sabia que Israel se vende em qualquer farmácia a melatonina. E ela então disse, olha, dá para trazer? E eu, na época eu não me atentei para isso, eu disse, mas por quê, professora? Ela disse assim, porque se eu não tomar o remédio, eu não consigo dormir. Então ela tinha que tomar um remédio para produção de melatonina. Aqui no Brasil nós não temos, tem que ser importado. E eu trouxe para ela. E ela compartilhava comigo das dificuldades que ela tinha com o sono. E ali é que eu comecei a me interessar por isso. Então a primeira fase, gente, da nossa vigília de sono, da nossa noite de sono, os 10%, é essa transição da vigília para o sono. E aí corresponde a 10%. A segunda fase, de todo o tempo que você dorme, corresponde a 45%, né, do seu sono, a fase 2, o que acontece? Diminui o batimento cardíaco, diminui, né, o sistema respiratório, a nossa musculatura relaxa, a temperatura também ela abaixa, né, corporal ela vai abaixar, e aí nós entramos nessa segunda fase, gente, do sono leve, aquele sono leve, aquela coisa, né, que nós costumamos ter, essa segunda fase. O sono tem 4 fases. Depois, dentro desse horário que você dorme, entramos na terceira fase. 10%, 45%, 25%. O seu corpo, então, começa a funcionar mais lentamente. O metabolismo vai cair. O coração vai bater num ritmo também mais lento. E a respiração nossa fica mais leve. Bom, ótimo. Vem a 4ª e última fase, e nós temos que falar sobre ela, que os médicos, os psicólogos chamam de fase REM, e ela vai abranger 20% do horário, do tempo que você dorme. Então, 6 horas, ela vai abranger ali 20%, é a fase do sono profundo, né? E essa expressão REM, Rapid Eye Movement, por quê? É a hora que, ainda que as pálpebras estejam fechadas, os nossos olhos começam a fazer movimentação, tanto para a lateral como para cima e para baixo. Então ele começa esse movimento rápido dos olhos. E é nessa fase, é nesse momento, né, que ocorrem os sonhos. A pessoa vai ter descargas de adrenalina
né, a picos de batimento cardíaco e de pressão arterial. Interessante. Então, nesse movimento, seus olhos começam a mexer, o coração dá aquela acelerada, você tem, né, um aumento da pressão. Durante essas 3 primeiras fases do sono, das 4, né, o nosso corpo vai economizar energia. E aí, né, vai promover a restauração do tecido, o aumento que nós sabemos de massa muscular, o hormônio vai sendo desenvolvido, os hormônios de crescimento, a nossa inteligência vai ampliando, a capacidade de memorização, né? Então a consolidação da memória ela vai acontecer na 4ª fase, né? E do aprendizado. Então quando a pessoa está dormindo, presta atenção nisso, né? Ela também está aprendendo. O que é isso? Ela estudou, tem uma boa qualidade de sono, ela tem um bom processo de memorização. Nem todas as pessoas, preste muita atenção, por não dar valor ao sono, conseguem desenvolver uma capacidade de memorização. O que acontece, por exemplo, você vai ter uma prova amanhã, estudou? Estudei, durma cedo. Mas por quê? Porque o processo de memorização, né, também é ampliado com uma boa qualidade de sono. Então, quando você tem uma boa qualidade de sono, você levanta na manhã seguinte com aquela sensação, sabe, de satisfação física, porque descansou, e uma satisfação mental. Se você acorda com a sensação de cansaço, de fadiga, é sinal que o seu sono anda comprometido. E anda principalmente comprometendo a sua qualidade, né? A sua qualidade de vida, porque a pessoa que dorme mal, ela fica mal-humorada, a pessoa que dorme mal, ela fica estressada, a pessoa que dorme mal, ela tem letargia para pensar, para decidir. Tudo isso vai se acumulando se você não para analisar a sua qualidade de sono. O que tem tirado, né? Aliás, a Bíblia nos assegura isso, né? Que quando, lá em Provérbios 3:24, quando nós nos deitamos, temos que pegar lá no sono. Davi, no Salmo 4, ele diz assim: em paz eu me deito e logo durmo. Por quê? Porque cama não é lugar para levar celular, não é lugar para levar computador. A cama é o lugar que você, quando vai deitar para dormir, tem que dormir. E é interessante, gente, que infelizmente a turma não pensa mais nisso hoje. Hoje o pessoal vai com o WhatsApp para a cama, vai para o Facebook para a cama, vai com o Instagram. E o que acontece? Temos uma geração que não dorme. Aliás, quem mais desrespeita o seu sono são os pastores. Porque tem pastor que ele quer ser o médico da igreja, ele quer ser o coveiro da igreja, ele quer ser o enfermeiro da igreja. Escute aqui, pastor. Seu rebanho tem que saber que você tem uma hora certa para não atender mais ligação, seja ela qual for. Por quê? Caso contrário, eles não vão respeitar a sua vida de sono. Não vão. E olha, um pastor que dorme mal vai pastorear mal. Você não vai conseguir ter do seu rebanho aquilo que você tem de mais precioso, que é a atenção, porque você mesmo vai estar estressado. A ovelha vai vir, você já não quer mais nem conversar, não quer mais atender. Então é muito importante você, como líder, como pastor, como qualquer um, mas estou falando agora os líderes, ter uma qualidade de sono. E quando eu falo qualidade de sono, gente, eu não estou falando aqui, não existe uma determinação de quantidade de horas. Você tem que desenvolver uma quantidade de horas compatível com a sua necessidade. Eu vou dizer um exemplo meu. Se eu dormir 8 horas por dia, eu já levanto no dia seguinte com dores no corpo. Então já é meu. Então a minha média de sono normalmente são 6 horas. Agora, gente, isso não é padrão. Não é padrão mesmo. Cada um tem que buscar o seu padrão de qualidade. O que não existe é aquela pessoa dizer, eu durmo um pouquinho e já estou bem. Não existe isso. Não é verdade isso. Não confunda. Você tem que ter as 4 fases do sono. Elas são importantes para a sua qualidade. Muito bem. Nós temos alguns distúrbios que eu fiz questão de destacar aqui com vocês, né? Então, até como eu falei no início, são mais de 100 distúrbios de sono. Então, não daria para... que já foram identificados. Então, que já foram identificados e foram agrupados, né, em 4 categorias. Esses 100. Primeira categoria, dificuldade de adormecer e de permanecer dormindo. Então, aquela pessoa que tem aquele sono muito leve. Qualquer coisa ela acorda. Você conhece alguém assim? Pois é, isso pode ser sinal de um distúrbio. Outra categoria, né, dentro dessas 4 categorias, problemas para permanecer acordado. É aquela pessoa
Vamos falar de um desses distúrbios, né, que do nada, pum, dorme. Mas dorme de comprometer a direção, dorme de comprometer um estudo, também tem isso. A outra categoria, né, são problemas para conseguir manter a rotina regular de sono. Então, pessoas que hoje dormem às 22, amanhã dorme 3 da manhã, no outro dia dorme às 21, essa pessoa vai ter dificuldades na sua vida com o sono. E aí não tem jeito, vai pagar uma conta que é cara, uma conta alta. E a quarta e última categoria são os comportamentos incomuns durante o sono. Mas vamos falar aí do campeão de audiência, né? De distúrbio do sono. Campeão de audiência, sem sombra de dúvida, gente, é insônia. Então, a insônia ela é classificada como um distúrbio comportamental do sono. E qual é a dificuldade da pessoa da insônia? A insônia, a característica dela maior é que a pessoa tem uma dificuldade para começar a dormir e manter-se dormindo. Ela acorda antes do tempo. Se você vai para a psicanálise, a turma da psicanálise aí pode dar muito mais aula do que eu, que conhece mais profundidade. Lembro, o meu estudo de psicanálise se reteve à faculdade. Mas a turma atrela a insônia à ansiedade. Então, se a pessoa tem ansiedade, o distúrbio da insônia se manifesta por isso. Eu não vou entrar nisso agora, tá bom, gente? Então vamos entender aí o seguinte, alguns sintomas de ansiedade. Cansaço extremo, falta de foco, irritabilidade, tudo isso a insônia vai provocar. Lentidão, dor de cabeça, dor no corpo vários dias, são ligados à ansiedade. E aí nós temos aí fatores que promovem a insônia, perdão, ansiedade não, insônia. Fator, depressão, e aí ansiedade, estresse, ambiente insatisfatório para o sono. O que é isso? Gente, não dá para dormir e ter uma noite boa de sono, uma noite de sono boa com televisão ligada, com música, com barulho. Não dá. Você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir dormir. Outra coisa, não dá para combater ansiedade, insônia com cafeína. Não dá. Se você tem insônia, já tem uma dificuldade para dormir e ainda usa café antes de dormir ou usa qualquer Coca-Cola, qualquer bebida que tenha na sua base cafeína, você está pedindo realmente para não dormir, né, gente? Você está pedindo para realmente ficar a noite toda acordado. Não preciso falar de álcool e drogas, que também promovem a insônia, o uso determinado de alguns determinados medicamentos que podem desencadear insônia. Então, fumo, cochilos durante o dia, enfim, deitar-se cedo demais também. Tem gente que dorme cedo, mas aqui já não estou aqui para dizer qual é o horário que você vai dormir ou não, ok? Outra coisa, aquilo que eu falei, vai deitar é para dormir. A pessoa vai deitar, leva o computador para a cama, leva celular, e aí nós vamos entender aí algumas dificuldades, por quê? Inclusive elas, à luz do celular, que ela já foi criada, essa claridade, essa luminosidade de tela de computador, de celular, ela foi criada para você não dormir. É por isso que você está tudo escuro, mas se você estiver olhando para o celular, você vai virar a madrugada, se você assim o desejar. Então, as causas da insônia, gente, são assim as mais possíveis, mas as principais são relacionadas aos maus hábitos, a períodos noturnos ou transtornos de ansiedade. Quais são os riscos de uma pessoa que está presa pelo distúrbio da insônia? Baixa concentração, sujeita a acidentes de trabalho por distrações tais. Ela mexe, a insônia também é interessante porque ela pode desencadear doenças cardiorrespiratórias, ou seja, doenças cardíacas e respiratórias. E aí, gente, o diagnóstico muitas vezes é aplicado por um psiquiatra, por um psicólogo, e é um questionário com perguntas simples, ele faz as perguntas, você vai responder e eles fecham o diagnóstico. Se for possível tratar com terapia, o psicólogo resolve. Se for algo genético ou se descobrir que não está dando certo com a terapia, aí é encaminhado para o psiquiatra e aí vem todo o trabalho de exames, todo o trabalho de medicamentos que serão administrados para que a pessoa comece a ter. Outro perigo muito grande é quando a pessoa resolve ser a médica dela mesma. Toma isso, toma aquilo. É claro, gente, toma maracujina, toma chá disso. Isso aí, se não resolver, mal também não vai fazer. O problema é quando você cisma
de buscar medicamentos, se automedicar, né, porque ouviu alguém dizer isso, ouviu alguém dizer aquilo, e aí esses medicamentos administrados de forma errada, ao invés de melhorar, vai piorar a situação. Então o tratamento, por exemplo, se você vai para psicologia, terapia comportamental, cognitiva comportamental, vai ajudar o indivíduo o quê? A refazer os seus hábitos. Você cai na mão de um psicólogo, terapeuta comportamental, cognitivo comportamental, ele vai trabalhar todos os seus hábitos para que você passe a ter uma qualidade de sono melhor. Bom, o outro distúrbio do sono, a apneia do sono. O que é a apneia do sono? Traduzindo em miúdos, é aquela turma que ronca muito, já ouviu? Na verdade não é ver, é ouvir, né? Então tem gente que diz assim, apóstolo, meu marido parece uma turbina de avião. Então, apneia do sono é um distúrbio respiratório do sono. Então, vários fatores. O indivíduo tem uma dificuldade de manter a respiração adequada durante o sono. E aí o que acontece? Ele vai acentuando a queda de oxigenação em períodos intermitentes. Então tem gente que dorme, aí vai alternando, vai aumentando, diminuindo, né? O que é? É uma obstrução parcial ou total da entrada do fluxo de ar na garganta. E aí o sono não é reparador, porque respirou mal, vai dormir mal. Então o principal fator de apneia do sono, gente, é a obesidade. A pessoa obesa, o excesso de peso, faz a língua ficar maior e mais pesada. E aí o que nós temos? A partir daí, a língua cai em direção à faringe e aí fica dificultando, por não dizer fechando, a entrada de ar. E o que nós vamos ter? Uma pessoa roncando. E com o ronco vem desgaste para muitos relacionamentos, riscos. Existem já estudos aí comprovados, né, de pessoas que infartaram com a apneia do sono. Então, as pessoas que têm apneia do sono, elas têm uma propensão maior para problemas cardiovasculares e neurológicos, viu, gente? Isso é muito interessante. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito por um exame chamado polissonografia. Você vai para um laboratório, esse exame não é feito em casa, você vai dormir e eles colocam em vocês o aparelho, né, e você então naquela noite vai ser monitorado o seu sono. E aí eles vão fechar o diagnóstico, né, se você tem a apneia do sono ou não. Bom, um terceiro, vamos lá, não vou falar de todos, mas a privação do sono, que também é considerado por muitos um distúrbio comportamental do sono. O que é isso? É aquela pessoa que ela dorme aquém do horário necessário, ou seja, ela dorme pouco tempo, ela tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade de descansar. E muitas pessoas acabam desenvolvendo isso. Dormindo uma média de 3 horas, 4 horas, você vai ter dificuldade aí para não passar pela privação do sono. Sono é vida, gente. Sono é vida. Sono é importante. Então é muito importante, mas é muito mesmo importante que você avalie o seu sono. Então, se você está dormindo 3 horas, 4 horas e você tem a oportunidade de dormir mais, é preciso que você avalie com um profissional, talvez, um psicólogo, se você está tendo esse transtorno da privação do sono. Um outro, sonambulismo. Sonambulismo. Quem nunca teve uma experiência dessa? Que isso é? Aliás, a apóstola já disse que já me viu cantando, pregando, dormindo, e é possível, né? Então, em termos médicos, o sonambulismo ele é um distúrbio do sono. Por quê, meu apóstolo? Porque as funções motoras da pessoa despertam, né? Mas a sua consciência permanece ali inativa. Então, é um despertar desequilibrado do cérebro. Né? Eu estou ali deitado, daqui a pouco estou pregando assim com a mão, estou cantando. Então, isso pode ser... algumas pessoas levantam da cama. Eu me lembro ainda, adolescente, e lá em casa dormia eu na cama de baixo, na cama de cima, e a minha irmã, a pastora Andréia, na cama de baixo. Um dia eu estou vendo a minha irmã sentando, aí eu fiquei olhando ela sentando, sentou e começou a cantar. Cantou um louvor, daqui a pouco voltou e dormiu de novo.
E aí no dia seguinte eu perguntei para ela, eu falei, Andréia, você estava acordada cantando de madrugada? Eu disse, não me lembro nada disso. Então, uma experiência dessa. Gente, estima-se que de 1% a 15% de toda a população do mundo já teve pelo menos um episódio de sonambulismo. E é provável, a turma já está escrevendo aí, que já teve, né, essa experiência, que é, né, muito comum, tá, pessoal? Não tenha dúvida disso. Então, ele é identificado, só para vocês terem uma ideia, né? Aquela pessoa que muitas vezes ela vai andar pela casa, vai conversar, e geralmente, pessoal, acontece na primeira metade da noite, não no final, não no sono REM, tá bom? Então acontece aí. Durante esse episódio a pessoa tem uma redução do estado de alerta dela, é por isso que pode causar acidente, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a pessoa sai andando, você abrir a porta, deixar a porta aberta e ela vai embora. Então ela pode ter um acidente, ela tem um olhar vazio, ela pode estar com o olho aberto e você está crente que ela está vendo alguma coisa e não está. É o processo, né? O grande perigo aí do sonambulismo é esse. Bom, um outro distúrbio, e aí esse alcança mais a turma da terceira idade, chama-se síndrome das pernas inquietas. Que é isso, apóstolo? É um distúrbio do sono. Agora, os sintomas da síndrome das pernas inquietas começam no período da vigília, ou seja, no primeiro período, lembra? Entre vigília e sono. É aquela pessoa que ela, antes de dormir, ela começa a ver as pernas tremer, mexe muito com a mão, e aí são diversas formas. Pode ser uma dor, pode ser um aperto nos membros inferiores, uma agitação, uma sensação de que a perna está sendo espetada, beliscada. Então, muitas pessoas dizem, não, esse é um problema de má circulação. Pode não ser. Pode ser uma síndrome de pernas inquietas. E aí só fazendo o acompanhamento, e como é algo que acontece geralmente na terceira idade, o geriatra, o clínico geral vai te encaminhar para o neurologista ou para alguém responsável, e no caso seria o geriatra ou o neurologista, para poder identificar realmente as causas, né, dessa situação. Então, as pessoas que têm mais idade, elas têm um risco de desenvolver pernas inquietas, mas não só pessoas da terceira idade, ok? Isso está ligado, muitas vezes, à genética, né? Pode ser uma relação de genética, só para a gente entender, tá bom? E pode ser também desenvolvida. Outro detalhe, e a turma que está aí ouvindo, é comum dar isso em grávidas, viu? É muito comum na gravidez. Pessoas também que fazem diálise podem ter, né, esse tipo de síndrome, elas podem ter. Então, são questões que podem mexer com o metabolismo e desencadear a síndrome das pernas inquietas. Apóstolo, como é que se descobre isso? Gente, existe um exame de sangue que vai se avaliar se a pessoa está com a quantidade de ferro baixa. Geralmente, as pessoas que desenvolvem essa síndrome carregam uma quantidade baixa de ferro. E aí vão precisar de medicamentos para estabilizar essa situação. E aí, para a gente fechar, né, a nossa, vamos dizer assim, as nossas enfermidades, vamos lá, vamos ver aqui. Esse nome aqui, quando eu estava estudando, eu disse, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso com a turma. Narcolepsia. Que isso, apóstolo? Isso mesmo, narcolepsia ou cataplexia. O que é isso? Gente, isso é o oposto de quem dorme mal. É aquele que dorme além do normal. Você já viu pessoa que ela está conversando com você? Presta atenção. Existem momentos que você dá aquela cochilada. Isso qualquer ser humano dá. Ok? Tranquilo? Ótimo. Mas a narcolepsia é diferente. É aquela pessoa que do nada ela, pum, acaba dormindo. Mas dorme assim um sono muito pesado. Então, primeiro, calma. Isso é uma doença rara do sono. Rara, por favor. E ela compromete as atividades diárias da pessoa. Não é você estar estudando, vou estar ali estudando horas, daqui a pouco você para e sentar dar uma cochilada. É diferente, não atrapalhou o seu aprendizado, você parou. Então, isso acontece? Acontece, é muito importante entender isso. Agora, a pessoa com a narcolepsia, ela tem dificuldade de se manter acordada durante o dia e não consegue dormir bem à noite. Então, se você teve uma noite de sono ruim,
é provável que durante o dia você fique com sonolência. A pessoa com narcolepsia não, ela tem o dia ruim e a noite ruim de sono. Então não é um problema de descanso tão somente, não, ok? E é por isso que a gente tem que entender, né? Que a pessoa que tem a narcolepsia ou a cataplexia, ela tem que tomar muito cuidado quando ela dirige, ela tem que tomar cuidado com a operação de algumas máquinas, porque do nada ela pode perder a vida. Então é interessante e pôr em risco outras pessoas. Então, o que é curioso, segundo os estudiosos, é que a cataplexia ela é gerada por emoções muito profundas, como raiva, uma alegria, uma tristeza, depressão. Dizem alguns psicólogos que eu fui ler que ela geralmente é a ideia da pessoa querer se matar. Então, o inconsciente dela, olha, não tem mais prazer na vida, e ela então faz aquilo de uma maneira inconsciente, mas faz desejando o seu próprio fim. Bom, gente, a má qualidade de sono, ela vai afetar o nosso organismo. Mas, apóstolo, de que forma? Se você tem uma noite de sono ruim, né, se você tem um sono de má qualidade, a primeira coisa que você vai ter dificuldade é de memória. Então, pessoas que dormem mal têm dificuldade para memorizar. Pessoas que dormem mal têm dificuldade para, reter a atenção. Outro aspecto impressionante, você dorme mal, tem tudo para desenvolver doenças cardiovasculares, você vai ter um metabolismo alterado. O que é isso? Você vai ter tudo para engordar, comer, gerar um processo de ansiedade. Então, notem como é importante, né, o sono. E eu vou contar uma experiência para vocês entenderem um dos benefícios do sono. Eu estava numa programação lá no Maranhão e eu tinha levado do Rio de Janeiro uma tosse, mas uma tosse seca, uma tosse, e já tinha tomado aquela coisa de xarope, faz daqui, chá dali e nada. E aí o pastor da igreja que eu ia pregar, que hoje é o apóstolo Adil, disse assim, vamos no hospital, e eu tinha convênio com a Unimed, e eu fui no hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, você vai ser encaminhado para o clínico geral. Eu fui atendido por um médico oriental, um japonês. E ele disse, qual é o seu problema? Conta para mim. Eu falei, olha, eu estou há vários dias com uma tosse seca, enfim, assim, desse jeito. E ele disse assim, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ele disse, como é que você tem dormido nesses dias? Eu falei, olha, diante de algumas situações que eu estava vivendo e também de projetos, eu disse, olha, meu sono tem sido um pouco reduzido. Ele disse, então tá, então não vou te passar medicamento nenhum. Faz o seguinte, dorme bem hoje, dorme bem amanhã, que essa tosse vai embora. A única coisa que eu vou te passar é uma vitamina C, mais nada. Gente, foi impressionante a orientação daquele médico. E hoje, né, eu sei, descobri lá o seguinte, o primeiro ataque que nós temos de imunidade baixa são as vias respiratórias, então é pulmão. Então, o que eu aprendi com aquele médico, já tem tempo, é que se você não dorme bem, sua imunidade, baixa. Só isso, baixa. Você acaba tendo dificuldade da imunidade. Há um desequilíbrio. Quem dorme mal vive com seu sistema de imunidade desequilibrado. E o que acontece? Você vai ficar mais vulnerável a agentes infecciosos. Foi isso que eu aprendi com aquele médico. O sono te dá uma qualidade de imunidade. Bom, gente, como é que nós podemos identificar isso, né? Justamente como é o nosso comportamento. Você dorme mal, você vai levantar mal-humorado. Isso aí já é um sinal claro, inequívoco, que você precisa dormir. Você dormiu, levantou, já está levantando, brigando, chateado, chutando tudo aí. Tem alguma coisa errada, viu? E aí você precisa estabelecer um parâmetro de sono. Agora, nós temos que ter hábitos de higiene com o nosso sono. Que isso? É igual ao nosso corpo. Você não toma banho? Toma. Você não passa o sabonete? Passa o shampoo? Não faz isso? Então, nós temos que aprender a ter hábitos saudáveis com o nosso sono. Por exemplo, você tem que aprender a estabelecer o horário para dormir e um horário para acordar. E detalhe, esse horário para dormir e para acordar precisa ser mantido durante a semana. Então, eu estabeleço uma média de sono de 6 horas. Então, eu tenho que focar nas 6 horas. Procuro sempre, entre meia-noite e 1 hora da manhã, já ir para a cama e dormir. Porque eu sei que no dia seguinte, 6h30, 7 horas, já tem que estar
vivendo novamente as funções do dia a dia. Segundo hábito de higiene com seu sono, nós precisamos, durante o dia, de uma coisa chamada vitamina D. Então nós temos que ter exposição ao sol. Sempre é bom você ficar ali uns 10 minutinhos, 15 minutinhos exposto ao sol e fazendo com que o seu corpo receba, né, a vitamina D, que é importante. A luz do sol ela é um benefício muito grande para o nosso corpo, na produção de vitamina D, que também dá uma qualidade ao nosso sono. Bom, terceiro hábito de higiene com seu sono. Evite a exposição à luz branca. Isso mesmo. Vai dormir, é hora de apagar o computador. Vai dormir, é hora de apagar, escute isso, é hora de apagar o tablet, a televisão. A luz branca são aquelas luzes chamadas frias, 6.500K. O que elas provocam? Elas não permitem que o cérebro venha produzir melatonina. Aí a pessoa diz assim, eu fico mexendo no meu computador à noite, aposto, porque eu não tenho sono. Aposto, eu fico mexendo no meu celular porque eu não tenho sono. Não é isso não. É pelo contrário. Por você mexer que não tem sono. Por você ficar ali passando aquela tela branca do celular que você não dorme. É muito importante. O hormônio que nos prepara por uma noite de sono chama-se melatonina. E detalhe, esse hormônio tem que estar bem para você dormir bem. E o hormônio que nos acorda para que tenhamos um dia bom é o cortisol. E ele tem que funcionar de maneira adequada. Tanto um para começar o sono e outro para encerrar. Outro aspecto do sono, outra higiene. Gente, vai dormir, não dá para encarar uma feijoada, não dá para encarar uma cotó. A alimentação à noite tem que ser mais leve. E olha, já tem um ano e meio, a turma que me acompanha sabe que à noite eu tenho dado preferência à caldo, à sopa. Por quê? Porque quanto mais leve for a nossa alimentação, melhor vai ser a nossa qualidade de sono. Então tem gente aí que diz, não, mas eu não tenho problema nenhum, aposto. Eu posso comer um feijão, arroz, um churrasco. Não vai ter uma qualidade de sono ideal, porque o processo digestivo vai trabalhar ali de maneira intensa. E aí como é que vai ser? Então, isso é assim pertinente para a sua higiene. Outra, e essa aqui para mim é uma dica de ouro, viu? Outro processo de higienização para o sono, banho quente. À noite, ali, fazer suas atividades, tal, dormir, joga uma aguinha quente. A água quente, ela relaxa. Então você vai dormir, e é muito interessante isso, você vai dormir bem mais relaxado. Outro aspecto, vai para a cama? Vou, então vá para dormir. Que isso, apóstolo? Porque se você vai para a cama para levar caderno, levar caneta, levar tablet, computador, você não consegue. Sexto aspecto da higiene para o sono, ter um local para dormir adequado. Gente, local adequado para dormir, limpo. Você vai dormir num lugar que está cheio de poeira, vai dar complicações. Se você tiver rinite, então, local escuro, sem ruído, confortável. Sétimo aspecto, higiênico, né? Da higiene com sono, aquilo que eu falei, não adianta você tomar café, determinado chá, refrigerante, dormir. E assim, mais alguns aí, vamos lá. Banho quente, já falei, atividade física antes de dormir, não dá certo. Vou fazer uma esteira, depois eu vou dormir. Não funciona assim. Então é muito interessante que você seja ativo, físico e mentalmente, mas não na hora de dormir, ok? Muito bem. Vamos agora acelerar para a gente falar sobre sonhos e a sua importância. Então, gente, eu vou dividir sonhos entre neurologia, psicologia e aí psicanálise, né? E a cognitiva comportamental. Vamos lá. Quando a gente pensa em sonho e a sua importância, sonho, não mais sono. Sono eu já fechei. Agora estou falando de sonho. Todo mundo saudável sonha. Todo mundo. Os estudiosos dizem que só a pessoa que é esquizofrênico não sonha. Então sonhar, primeiro, é um evento universal, fisiológico. E assim, nós sonhamos em média de 4 a 5 vezes por noite. Que isso, E detalhe, numa única fase, né, na fase chamada sono REM. Mas apóstolo, eu posso ter pesadelo antes da fase? Pode ter pesadelo. Você pode ter pesadelo antes da fase sono REM. Se é isso que você quer saber, pode.
Então, na segunda metade da noite, são 4, lembra? Vigília e sono. Depois tem a segunda metade é onde aparece, né, os sonhos são mais intensos e mais prolongados. Por quê? Porque ali existe o rastro da memória de um sono. Então, inclusive, essa memória, ela é muito rápida, tá, gente? Ela é muito rápida. Em 1 hora, se você deixar daqui a 1 hora, você já vai perder 90% de tudo que você sonhou. Então é por isso que a turma diz o seguinte: quem gosta de anotar sonho, é bom deixar caderno e caneta do lado. Acordou o sonho, já sai escrevendo, para você conseguir guardar o sonho, ok? Só para a gente entender isso. Então, para lembrar de um sonho, nós temos que acordar ou nele ou muito próximo dele. Essa história que você sonhou e dormiu e foi embora, e lá pelas tantas da manhã você acordou e vai lembrar de tudo, não existe. O que ocorre com o nosso cérebro durante o sonho? Vamos entender isso? O sonho, ele é uma criação, só para você entender, ficar muito claro para a gente, uma vivência puramente, ela é cerebral, né, e fisiológica. O que é isso? Quando eu começo a dormir, o meu cérebro vai se preparando para o processo do sonho. E o sonho vai gerar, né, o corpo vai criar um processo de lentificação progressiva da atividade cerebral. Então, nosso cérebro vai funcionar mais devagar. O que ele vai funcionando mais devagar? Ele já não vai estar mais atento ao que está acontecendo no entorno, os ouvidos não vão estar mais atentos aos sons que estão acontecendo no entorno, a nossa olfato, nosso paladar, tudo isso reduz. É como se o cérebro começasse a funcionar para o lado de dentro, tão somente. Eu espero que você esteja entendendo isso. Tá? É aí que surge, né, o sono. Na hora do sono vai surgir então o quê? A atividade cerebral ela vai se alterar, ou seja, ela começa a trabalhar mais de maneira cognitiva, porque várias funções internas do cérebro começam a funcionar mais intensamente, enquanto as funções externas do cérebro, elas então acabam redução. Então, o que ela funciona com mais intensidade? Memória, emoção, criatividade. Por isso que tem gente que dorme e acorda com uma ideia fantástica, né? Porque o cérebro passa a trabalhar internamente, né? Então, seria como toda noite a gente fechasse para balanço durante o dia, aquela ideia boa pudesse surgir e você diz, nossa, eu tive uma ideia fantástica dormindo à noite. Então, os olhos passam a se mover para um lado e para o outro, né? É aquele movimento que a gente chama de movimento rápido dos olhos, isso por baixo das pálpebras, e como eu falei, é uma franca, né? Uma coisa muito notória que é uma redução da percepção ao nosso redor. Que só a gente não dorme, né? Vai dormir. Por que a pessoa preocupada não dorme? Ela fica olhando, assustada, escuta barulhos, então é um momento único, um momento único. O que acontece com o cérebro é como se ele baixasse as portas. E agora dissesse, olha, as saídas motoras, elas diminuem no funcionamento e nós temos aí uma ampliação das atividades mentais. Bom, qual é a utilidade dos sonhos? Você parou para pensar nisso? Por que eu sonho? Qual é a utilidade do sonho? Bom, são várias utilidades, mas eu quero pensar aqui em algumas para deixar isso muito claro para você. Então, a primeira do ponto de vista cognitivo. Né? Então, ele tem uma função de ajustar o nosso aprendizado. Estudou, dorme bem, que no sono você está ajustando o aprendizado e está ampliando sua memória. Fantástico isso, tremendo, fala a verdade. Então, no sono e no sonho, principalmente, você vai esquecer daquilo que não importa e vai consolidar, né, memórias relevantes. Esse é o processo do sonho, né? Então seria a ideia do sonho de organizar os nossos arquivos mentais. Então o sonho também é um exercício de criatividade. O sonho também é um confronto de dilemas conscientes e inconscientes. E por que não dizer, gente, o sonho também ele é um processo de autoconhecimento, né? Agora vamos entender o sonho pela psicanálise. O pioneiro aí, o papa dos sonhos, vamos dizer assim, é nada mais nada menos do que Sigmund Freud. O que Freud vai fazer? Que é o pai da psicanálise e era psicólogo. Freud vai sistematizar os sonhos, isso mesmo. Ele vai pegar o sonho e vai começar a desenvolver estudo, que até então a ideia de sonho não era tão explorada, não era tão vista. Então, na visão de Freud,
os sonhos se tratavam de conteúdos ou desejos, né, que foram reprimidos pela pessoa e foram subjugados ao inconsciente. Então, a maneira que o camarada tinha de realizar tudo aquilo que ele reprimiu, né, a maneira que ele tinha de dar vazão, tudo aquilo que ele reprimiu por conta do consciente, era na realização dos sonhos. Então, vamos entender o seguinte, na visão da psicanálise, colocando assim, tudo o que era sonhado, em algum momento tinha sido conteúdo da consciência, que reaparece através das metáforas no sonho. É interessante. Agora, pessoal, não é a minha praia. Isso que eu estou compartilhando com vocês é um pouco do que a gente aprende na faculdade. Com certeza, se tiver algum psicanalista aí e trabalhar essa ideia de sonhos, vai dar quase uma live só sobre sonhos mesmo. Então, em outras palavras, vamos entender assim, né? O que Freud fazia? Ele escutava os relatos dos sonhos dos seus pacientes e Freud os interpretava. Ele interpretava esses sonhos, né? Ele analisava criticamente qual era a metáfora que estava sendo encenada ali na mente durante o sono. E nesse caso, então, só para a gente entender, interpretar envolve o quê? A subjetividade do intérprete, daquele que vai interpretar, do interpretador. Ele vai entrar com a opinião dele, né? Então ele vai sistematizar essa opinião e é isso que acontece com o método psicanalítico. Então, qual era a ideia de Freud? E aí Freud, o viés de Freud, era pela energia sexual. Portanto, as interpretações de Freud vão ter essa temática, né? Realização, lembra? Pulsão, sexualidade e outros. E ele, né? E assim ele vai moldar e vai refinir, né, e vai defender até a morte o interpretativo sobre o sonho. Ele tem um discípulo que começa com ele, muito ligado a ele, chamado Carl Jung. E Jung vai dar uma outra visão sobre sonhos, sobre os arquétipos, que também é uma linha, a linha junguiana. A turma aí que conhece Jung vai saber definir muito melhor do que eu. Não é o meu papel aqui. Bom, e dentro da terapia comportamental cognitiva? Pois é, o modelo cognitivo do qual eu gosto, do qual eu me identifico, ele vai olhar para o sonho como uma dramatização, gente, das nossas crenças. Então, o que é o sonho? Nada mais é do que eu dramatizando o que eu creio. O que eu creio de certo sobre a minha pessoa, o que eu creio de errado sobre a minha pessoa, o que eu creio sobre o mundo, sobre o futuro. Então, é muito interessante. Por quê? Porque tem um camarada, um psicólogo chamado Becker, e ele afirma que alguns conteúdos dos sonhos, só para a gente entender, tem a ver com a relação, né, e essa ideia da personalidade de quem sonhou. E muitas vezes é fruto de expectativas, né, de desfechos. É como se eu tivesse acordado, querendo tomar uma decisão. Quando eu sonho, eu também estou trabalhando da mesma maneira. Ou seja, caminhando. Essa é aquela preocupação que ele vai dizer que são preocupação consciente e que elas vão ser expressas na experiência do sono. Então, eu estou sonhando e minha mente não para de trabalhar, eu estou querendo resolver aquela questão e eu começo a buscar respostas. Ou seja, eu não espero acordar para pensar, eu acabo dormindo e pensando, né? Então, a ideia da terapia comportamental cognitiva, a gente vai entender que é a coisa mais temática do que simbólica, interpretativa. Então, eu vou entender o seguinte, qual é o tema desse sonho? Muito mais do que significa esse sonho, porque aí eu vou ter que trabalhar à luz, né? Vou ter que dar da interpretação do profissional, do terapeuta. Estou colocando isso para vocês por quê? Para que vocês possam ver como é que a coisa não fecha a questão. Isso que eu entrei na Bíblia. Vamos entrar na Bíblia daqui a pouco. Então, o que acontece, vamos ver aí, para nós, na terapia comportamental cognitiva, funciona mais ou menos assim. Os temas dos sonhos estão correlacionados, estão ligados às nossas categorias diagnósticas. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa depressiva, provavelmente ela vai sonhar mais com derrota, ela vai sonhar com coerção, pressões sobre a vida dela, né? Aquela ideia da perseguição, de abuso. A pessoa ansiosa vai ter uma tendência a sonhar mais aquela coisa do perigo, né? Das coisas que estão acontecendo, que pode acontecer. O maníaco, por exemplo, então ele pode ter sonhos ligados, sabe, à sua grandeza, à expansão. Então,
para nós, na terapia comportamental cognitiva, os sonhos estão ligados à nossa personalidade, aquilo que nós carregamos, né, com os nossos diagnósticos. Bom, é interessante a gente falar isso, por quê? Porque agora vem a palavra. Até aqui, gente, eu compartilhei com vocês algum pouco do conhecimento, né? E para não dizer quase tudo, porque eu não trabalho na área de sono, de sonhos. Trabalho. E agora eu vou entrar dentro da nossa seara, que seria o que a Bíblia diz sobre sonhos. Muito bem. Vou pedir ao meu amado filho Davi, que está aqui comigo. Davi, me presta a Bíblia aqui, por favor. Está aí dentro, pode pegar essa caixa aí, tem uma Bíblia aí dentro. Você pega aí a sua Bíblia, vamos... Opa, pega aí a Bíblia aí. Vamos ler Gênesis capítulo 40. Olha aí, ó. Estou com o Davi aqui. Gênesis capítulo 40, versículo 8. Gênesis 40, versículo 8. Pega a Bíblia, vamos lá. E disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Olha aí. Coisa tremenda, hein, gente? A Bíblia diz que um sonho é um meio, pode ser um meio usado por Deus para falar com pessoas. E olha, na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens que tiveram a direção de Deus, a resposta de Deus por sonho. Então, nós vemos na Bíblia que Deus não apenas fez com que, não usou apenas os sonhos para se comunicar com os homens, mas Deus também deu a alguns homens na Bíblia a capacidade de interpretar sonhos. Por exemplo, José, Daniel. No Novo Testamento nós vemos o nosso Deus falando com José, o esposo de Maria, né, para que ele não se divorciasse de Maria, porque a criança que Maria estava esperando em seu ventre era o Salvador do mundo, né? Então nós podemos verificar na Bíblia que Deus vai usar sonho para 3 propósitos. Vamos entender isso agora? Não precisa copiar, não precisa parar, escute. Toda essa live, depois ela vai lá para o canal no YouTube. Aí você pega, escreve, anota. Vamos entender agora, né, os sonhos à luz da Bíblia. Então, vamos entender 3 propósitos que a Bíblia nos fala sobre sonhos. Vamos lá? Primeiro, lá em Mateus capítulo 2, versículo 12. José sonha e tem que fugir. Então, o sonho serve para nos dar alertas e indicações. Tanto José quanto Maria fugiram para o Egito diante da ameaça, e um sonho trouxe essa revelação. Segundo, o propósito para o qual Deus usa um sonho, para revelar uma profecia, como aconteceu no caso de José. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Quando o faraó diz lá, eu tive um sonho e sonhei com as espigas que devoravam, 7 espigas gordas que devoravam as espigas, 7 espigas magras que devoravam 7 espigas gordas, e 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas. A Bíblia diz que José então interpretou esse sonho como uma profecia. 7 anos de fartura para o Egito, 7 anos de fome. Muito bem, esse é um segundo propósito, ou seja, revelar uma profecia. Deus pode usar um sonho. Terceiro, Deus pode revelar um sonho para encorajar pessoas ou um grupo. Mas como, apóstolo? Quando você vai ver Gideão, né, antes da batalha contra os midianitas, Gideão vai ouvir a conversa de 2 homens. E esses 2 homens estão conversando sobre um pão que rolava da montanha e esmagava o exército inimigo. Gideão entendeu naquele sonho que era Deus dando a vitória, e ele é encorajado, então, pelo Senhor a guerrear. É muito importante, deixa eu falar isso com vocês aqui, eu tenho muito medo de trabalhar com sonhos. Por quê? Porque nem todo sonho é dado por Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, tomem cuidado, porque o diabo tem o poder de se transformar em anjo de luz. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que sonhos normais são normalmente sonhos normais, resultados da nossa mistura da memória com a imaginação.
Então o perigo está quando eu pego um sonho normal, ou seja, transformo memória e imaginação em profecia, em revelação. E tem gente que toda hora diz que Deus falou com ela em sonhos. Eu não estou aqui duvidando de ninguém, pelo amor do Eterno. Mas a gente tem que ter sabedoria e entendimento. E eu quero ensinar a vocês hoje algumas coisas para você fazer parâmetro. Vamos ver se isso é de Deus. Então vamos dividir aí sonhos e planos, gente. Vamos lá. Quando nós falamos de sonho, no sentido de realização pessoal, no sentido de futuro, a Bíblia nos deixa algumas orientações. E eu vou ser bem acelerado por causa da hora. Vamos lá. Se os nossos sonhos e planos estiverem de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra de Deus, Provérbios 16:3, as coisas vão fluir normalmente. Agora, não adianta querer sonhar e jogar isso na conta de Deus. Não, Deus me deu em sonhos. Você nem orou. Isso nem traz paz ao teu coração. Que história é essa? Então tem que ter esse discernimento. Segundo, a Bíblia sempre orienta a trabalhar, né, e realizar de acordo com os nossos planos. O que é isso? Ora, eu estou num projeto, estou sonhando com aquele projeto. Eu vou ter a tendência, né, de trabalhar naquele projeto e gerar o sonho. Agora, não é errado sonhar. Errado é quando eu gerei algo de acordo com a minha expectativa, de acordo com a minha vontade, e isso colocar na conta de Deus. Se é de Deus, não entra em incompatibilidade com a Bíblia, não entra em incompatibilidade com a minha vida espiritual, porque Deus não pode ser um Deus de confusão, não é isso, gente? Não dá. Então, eu posso fazer planos? Posso. Tenho que fazer planos. Para a minha vida? Tenho. Agora, nada mais importante colocar, segundo Mateus 6,33, Deus em primeiro lugar. Nesse sonho que eu tive em relação a um plano, a um projeto pessoal, eu tive esse sonho. Onde é que Deus se encaixa? Aonde é que a glória é dada a Deus nesse projeto? Se Deus em hora nenhuma se encaixa nesse meu projeto, nesse meu sonho, tem alguma coisa errada com ele, né? Então a gente tem que entender isso. Então, como nós já falamos, nós podemos sonhar dormindo. E por quê? Porque o Salmo 123 diz que a gente pode sonhar acordado. Antes que você vai, mas existe sonhar acordado? Existe. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Lá em Jeremias 23, 28, eu vou até ler daqui. O profeta diz assim, Jeremias 23, 28, o profeta que tem sonhos, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo. Gente, o primeiro tipo de sonho são os sonhos de olhos fechados, são os que nós dormimos, temos toda noite. Agora já imaginou se toda noite que eu tiver um sonho falar que foi Deus que me deu? Que foi Deus que me colocou e eu desprezo a memória, desprezo a minha imaginação? Não dá, gente. Então o sonho é uma série de pensamentos, de imagens, de emoções que vão ocorrer durante a noite. E a Bíblia diz, atribuir isso a Deus é perigoso. Que mistura tem a palha com o trigo? Então, é muito importante entender o seguinte, olha, ele tem três origens. O sonho natural, Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Então, nossos sonhos podem ser fruto de imaginação? Pode. Os meus sonhos podem ser frutos de lembranças passadas? Podem. Eles são projetados no meu subconsciente e vêm à mente. Então, esses sonhos são os mais comuns. Nós temos toda noite. E a maioria deles nós não lembramos deles. Então, ok? Porque a nossa imaginação, ela trabalha de forma desordenada. Então, você já sonhou voando, já sonhou conquistando, já sonhou tantas formas, né? Então, nós não temos controle na imaginação. E ela vai criar sonhos, né? Então, vamos estudar o que eu falei, memória com sentimento, memória com preocupação, preocupação com sentimento, sentimento com desejo. Essa mistura é possível nos nossos sonhos. Então, como é que a gente pode classificar esse tipo de sonho sendo o sonho de Deus? Então, são sonhos normais, gente. Sonhos que qualquer pessoa pode ter. Sonhos normais são bizarros sem lógica, não tem lógica. Poxa, eu sonhei outro dia que eu estava voando. Será que Deus está me dizendo que eu vou ser piloto? Será que Deus está querendo dizer que você vai ser anjo? Não sei. Então, é muito importante que você tenha cuidado com essas interpretações, ok? A palavra diz que sonho natural é como palha, que o vento leva, logo perece, gente. Mas sonhos espirituais não, elas são revelações dadas por Deus e devem ser levados a sério, viu?
Tem que ser. Agora vamos entender sonhos divinos. Por quê? Porque Deus usa o sonho para se comunicar. Ele fala isso lá em Números capítulo 12, versículo 6. Ele fala isso como fez com o Faraó, gente. O Faraó teve um sonho, as espigas magras, magérrimas, saíam e engoliam as espigas gordas. As vacas magras devoravam as vacas gordas. Deus usa sonhos para revelar sua vontade. Deus fez isso com o Faraó. Deus trouxe sonhos a Jacó das ovelhas. Lembra? Labão estava lá cansado de se dar bem em cima de Jacó. Deus deu um sonho para Jacó de como ele deveria fazer com as ovelhas salpicadas, as malhadas. Nós temos aí o próprio Salomão sonhando e tantos homens de Deus, né? Então o sonho, quando o sonho vem de Deus, ele nos transmite uma mensagem, isso é muito importante, ele é diferente do sonho normal. Por quê? Porque o sonho, quando ele é de Deus, ele tem significado. E esse significado tem uma mensagem clara de interpretação. Então o sonho, quando vem de Deus, o significado dele entra em harmonia com a palavra. Se eu tenho um sonho que foi dado por Deus e não fecha com a palavra, tem alguma coisa errada. E aí nós vamos ver uma terceira categoria: sonho normal, sonho divinos e sonhos malignos. Por quê? Porque o diabo também tenta, viu, gente? Tanto Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 e 2, quanto Jeremias 23, 32, nós vamos ver que o inimigo tenta perturbar as pessoas com visões erradas, com sonhos errados. Agora, o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então é muito interessante você ter cuidado com os sonhos para que você não misture as estações. O sonho do inimigo não edifica ninguém. O sonho, eu vou dar um exemplo. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu sonhei com a irmã. É mesmo? Sonhei e vi a irmã morta num caixão. Gente, se o que você viu vai ser para edificar, amém. Mas se você não viu, ora. Eu já tive caso de ovelha, eu fui pastor na primeira igreja de colégio, e eu tive uma ovelha que ela estava em casa, né? E, na verdade, depois eu fui descobrir isso. Por que você veio? Ela era de uma determinada igreja e passou a nossa igreja. Naquela entrevista que a gente faz pastor e ovelha, eu perguntei para ela, falei assim, mas por que você veio para o nosso ministério? Deixa eu contar para o senhor. Eu era de uma determinada igreja e uma irmã teve um sonho, e nesse sonho ela disse que deu uma revelação para ela, que meu filho entraria pela porta da igreja dando glória a Deus. Muito bem. Aquela mulher saiu de um culto de oração e foi para casa. Mais tarde, depois daquele culto de oração, a polícia bateu na sua porta. Aqui que mora o fulano de tal? O que a senhora disse? Sou mãe, olha, só vai ter que ir para o ML que seu filho morreu numa troca de tiro com policiais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse sonho foi dado por Deus? Não, não foi. E aí, toda uma vida se perde por causa de uma interpretação errada, de uma mentira que foi tentada se tornar verdade. Então, é muito importante, ok? Como um sonho, vamos lá, gente, como saber se um sonho é de Deus? E agora eu já estou caminhando para o fim aí, para o pessoal fazer as perguntas, tá bom? Como é que o sonho, a gente sabe, aposto que um sonho é de Deus? Primeiro, com oração. Sonhou? Ora. Assim que acordar de um sonho, ore a Deus pedindo a revelação do seu significado, pedindo o entendimento espiritual, ou se foi apenas fruto da sua preocupação da sua mente. Se for preciso, tira um tempo de oração, sabe? Foi o que Daniel fez, gente. Daniel orou antes de trazer a interpretação do sonho da Nabucodonosor. Então, como é que eu sei que um sonho é de Deus? Quando esse sonho ele é talhado pela oração. Senhor, o que é isso? O que isso quer me dizer com isso? O que isso quer me ensinar com isso? Qual é o teu propósito nesse sonho? É muito importante isso, gente. Se você tem um sonho, e muitas vezes as pessoas têm um sonho, ela já corre para outra. Fulano, eu tive um sonho, eu queria que você me ajudasse a interpretar. Ora, se Deus deu um sonho para você, você que tem que orar. Paga o preço da oração, para de ser preguiçosa, para de ser preguiçoso. Tem gente que, apóstolo, eu tive um sonho e eu queria que o senhor me interpretasse, mas quem tem que interpretar é você. Por quê? Porque você que tem que orar, o sonho foi dado a você. Então isso é muito importante. Segundo, leitura da Bíblia. O que é isso, apóstolo? Se você sabe que o seu sonho tem uma origem espiritual, procure ler na palavra, procure encontrar na palavra, sabe, a orientação desse sonho. Mas por quê? Porque Hebreus vai dizer 4:12 que a Bíblia
que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus nos tem significado para tudo, gente. Para tudo. Então nós temos que buscar, na leitura da palavra, muitas vezes o entendimento para o sonho. É que, gente, vamos ser honestos, muita gente preguiçosa com as coisas espirituais, quer tudo mastigado, não é? Quer encontrar à torta e direita um José, um Daniel para interpretar os seus sonhos. Terceiro, discernimento espiritual. Daniel capítulo 2, versículo 28. Se o sonho é espiritual, somente o Espírito Santo pode dar significado. Qualquer coisa parecida aí é a cargo do interpretador. Então, você me conta um sonho e olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E aí eu vou lhe sugestionando, e pela força da autoridade que eu acabo carregando sobre sua vida, você acaba entendendo. É mesmo, olha, aquilo que o apóstolo falou está certo. Mas se a gente for um pouquinho honesto, né, tanto aquele que fala quanto aquele que ouve e quer interpretar de acordo com as suas interpretações, nós vamos dizer assim, olha, ore, o Espírito Santo tem que dar paz. Todas as vezes que eu me aventuro em dar uma palavra, eu sempre completo a minha palavra dizendo, gente, olha, irmão, eu estou dando uma opinião. É o Espírito Santo que tem que trazer essa revelação. É o Espírito Santo que tem que colocar no seu coração a direção disso. Caso contrário, tem alguma coisa errada. Nós não podemos cair, sabe, naquela coisa que eu vejo muitos crentes no misticismo, né? E a gente estabelece regras de interpretação, né? Começa a colocar as listas lá, pega Daniel capítulo 2, versículo 9. Sonhos espirituais são muito claros. São, assim, inesquecíveis. Então é muito importante, né? Porque o sonho, quando ele é espiritual, ele tem um propósito de Deus para a tua vida. Ele tem um propósito. Deus, nesse sonho, vai se revelar como ele vai usar você, como ele vai te abençoar, como ele vai conduzir uma situação. Mas isso aí, tem que ser em oração, leitura da palavra e revelação do Espírito Santo. Gente, vamos finalizar? Sonhar acordado, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Esse é o segundo tipo de sonho, sonhar com olhos abertos. Por quê? Salmo 37 diz que sonhos são os desejos do nosso coração. Então eu posso traçar planos, eu posso fazer projetos, e Deus tem um desejo de falar com você e trazer projetos e planos, para mesmo você sem dormir, sonhos acordados. Trazendo aquilo que vem do coração de Deus para o seu coração, como está lá em Isaías 55, 9 e 10. Então, algumas características, como eu já falei, que vem de Deus, e eu acredito que vai finalizar aqui. Primeiro, o sonho quando vem de Deus traz a glória para ele, não para você. Um sonho que você é exaltado tem alguma coisa errada, tá? Desculpe, por favor. Se o sonho vem de Deus, a glória é dele. Pegar o sonho de José, gente. Quem foi exaltado? Foi José? Não. Quem foi exaltado foi o Deus de José. Todo mundo soube que foi o Deus de José que deu a interpretação. Quem foi exaltado foi Daniel? Não. Foi o Deus de Daniel. Então Deus não nos dá sonhos para a nossa exaltação. Deus dá sonhos para a glória dele. Segundo, os sonhos de Deus jamais são frustrados, porque em Deus nós temos o sim e o amém, o querer e o efetuar. Jó vai dizer no capítulo 40, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, se Deus tem um sonho, te deu um sonho, e esse sonho veio de Deus, você não morre sem viver esse sonho. Deus tem projetos, pessoal, ele se apressa. Foi o que Deus falou a José e José falou a Faraó. Os sonhos de Deus se realizam no tempo de Deus. Deus te fez uma promessa, Deus te deu uma promessa em sonhos, o apóstolo deu. Então aprenda uma coisa, nenhum sonho na nossa vida vai acontecer por destino, por ocasionalidade, né? Ele vai acontecer no tempo certo de Deus. E nós temos que aprender a descansar em Deus, aprender a confiar, porque Hebreus 1 Coríntios 4, 14, 33 diz o seguinte: Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Então, gente, seja com os olhos fechados, seja com os olhos abertos, o nosso Deus sempre nos dará sonhos compatíveis com a glória dele, com a palavra dele, com a vontade dele. Passou daí, desculpe, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as suas vontades, com os seus anseios, o que podem ser legítimos. Não estou dizendo que é errado você sonhar com as suas vontades, com os seus desejos. Errado é quando você pega a sua vontade e coloca na conta de Deus. Errado é quando você
pega os seus desejos e coloca na conta de Deus. Se forem, amém. Se não for, amém também. Tá bom? Então eu queria agora dar esse espaço para as perguntas. Chamar aqui o Davi. Cadê Davi? Olha quem é que está aqui comigo, gente. É esse homem de Deus aqui, ungido, abençoado. Estava aí assistindo a live e agora está com a gente aqui. A live dos jovens hoje foi um assunto fantástico da rede on-off. Né? E o Thiago, pelo pouco que eu ouvi, explanou muito bem sobre o uso de tatuagem de piercing. Foi algo assim, eu acredito que até que ficou gravado, né? Então pode ir lá na rede on-off lá que você vai ter um estudo muito bom para quem tem dúvida aí de piercing, tatuagem. Pessoal, e aí... eu tô falando aqui um amor, amo esse garoto, é verdade. Davi é uma bênção mesmo, bênção de Deus. Uma pergunta? Vamos lá? A hora é essa, hein? Pode fazer as perguntas, pode dar aquele boa noite, vamos... Tem 18, eu vi aqui agora, foram 18 salas de vídeos geradas nesse vídeo hoje. Obrigado, turma, obrigado mesmo pelo carinho. Se tiver alguma pergunta, a hora é essa, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu vou acompanhar por aqui, que quem está na sala de vídeo não consegue fazer as perguntas. Então, vamos ver aqui. Olha, tem a Aline está colocando aqui que é do Rio Grande do Sul, Aline Guilherme. Ok, Aline? Obrigado pelo carinho aí, pela presença. Gente, se tiver pergunta, a hora é essa, hein? Pode fazer que eu tô bebendo a minha água. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pode fazer. Eita, mas tem... Deixa eu ver aqui. Ok, a psicanalista Damares Ferreira Melo. Obrigado, Damares. Te abençoe. Gente. Deixa eu ver aqui. A turma tá... É verdade. Amém. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Muitos aí vão aos irmãos para revelamento. É verdade, João Batista. Tem muita gente que gosta desse negócio de revelamento. Davizinho, parabéns, ajudar o seu pai apóstolo. Você é um gatinho. Olha aí, Davi. Para você, hein, Junéia. Obrigado, Junéia. Apóstolo, meu pai tem reclamando todas as noites que está tendo pesadelos. Por que isso acontece? Pois é, Andréia, você há de ver aí duas coisas. Primeiro, a questão da alimentação, o que ele anda comendo à noite. Isso influencia na produção de pesadelos. Outra coisa que pode influenciar a ansiedade. Então ele pode estar debaixo de um processo de ansiedade, está gerando pesadelo. O ideal seria o seguinte, né? Ele começar a relatar e você começar a notar a incidência disso, todo dia. Né? Então, como é que são esses pesadelos? Procura ouvir o que ele tem sonhado com os pesadelos. Geralmente, na primeira parte, tá? O sono se divide em 4 fases, as 2 primeiras os pesadelos, as 2 últimas os sonhos. Então pode ser que seja fruto disso. Aí você vai ter que avaliar isso. Uso de cafeína, né? Tá tomando café, algum tipo de chá, algum tipo de alimentação errada. Enfim, isso tudo pode provocar pesadelo. Mas seria interessante você conversar e começar a fazer uma agenda, isso mesmo, de como é essa questão de pesadelo. A incidência, todo dia, e assim, uma vez por semana, ok? Então é interessante você fazer esse tipo de abordagem e começar a entender. Até porque se ele for encaminhado para um profissional, se ele vai com essa estrutura toda, facilita o diagnóstico, se for algum tipo de transtorno, ok? Eu sonhei há 16 anos atrás que estava na sala de aula e eu trabalhava nessa época. E só eu trabalhava nessa época. Ganhava um presente, mais 2 alunas. Quando eu abri, era um vestidinho de bebê. Outra maneira também, perdão, ok, abri novamente o vestido. Não me atentei. E foi a gestação da minha segunda filha. Deus, sem dúvida, nesses 2 sonhos, deu 2 vidas lindas. Que bom! O interessante, importante é que você entenda a interpretação e veja ela se cumprindo, né? Então, uma interpretação que não se cumpre, de repente, tem que se avaliar a interpretação. Não só de sonhos, né? Ver uma bênção. A Valéria está colocando obrigado. Sky Léo, Sil Léo, boa noite, pastor, boa noite. Amém, verdade, Jesus. Eu, desde criança, quando uma pessoa muito íntima está em perigo, passando por algo, eu sonho, geralmente acontece um livramento. E no dia seguinte eu acordo, as pernas cansadas,
Ó, o Ailton está colocando aqui. De seguinte, acordo com as pernas cansadas e braço no sonho. Ou eu corri junto com a pessoa para salvar, ou eu carreguei no colo, porque... É, tem coisa que a gente pode analisar por um aspecto de intercessão. Deus te colocar como intercessor, porque o intercessor é esse mesmo que paga o preço de carregar o outro em oração, né? Para a busca de livramento e tantas coisas mais. Interessante. Boa essa palavra. Já aconteceu até livramento de suicídio, olha aí. Meu apóstolo, não ter sonho enquanto dorme, não tem problema ou tem? Aí. Fábio está perguntando. Fábio, deixa eu te falar uma coisa aqui. É interessante você falar isso. Todo mundo sonha, mas a maioria não lembra, então fique tranquilo, não tem problema nenhum não. Não, então, você sonha, eu sonho, e a maioria dos meus sonhos eu confesso a você que eu não lembro, mas eu sonhei, eu tenho certeza também que você sonha, tá bom? Só deixar isso claro para a turma não... Após, eu não sonho, sonha sim, fica tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, boa noite, fica na paz. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, gente. Meu sono tá péssimo, ansiedade, irritadíssima, não durmo. Me orienta qual meditação na palavra fazer. E eu creio que Deus vai me curar. Pois é, Fernando, eu oriento Salmo 4, Salmo 3, são salmos que tratam do sono. Fazê-lo em voz alta, né, e pedir essa oração. Senhor, eu quero que se cumpra na minha vida o que o Senhor fez com o teu servo Davi. Salmo 4 mesmo, Davi diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono. Ele está escrevendo isso, Fernando, numa caverna. Absalão havia tomado o trono, Davi tem que fugir, porque senão ele vai guerrear com o próprio filho. E aí eu te pergunto, como é que alguém, numa caverna, um rei, numa caverna, dorme tranquilo, sabendo que seu filho está no trono e ele vai ter que guerrear com ele? Só Deus. Então Deus tem o sono que você precisa. Aliás, Deus tem o sono que eu preciso, que todos nós precisamos, ok? Vamos ver aqui, Ailton. E no dia seguinte, a pessoa me liga e fala o que aconteceu, a mesma coisa que eu sonhei. Olha aí, tem aquilo a ver com o que eu falei Ailton, da intercessão. Perdi o meu pai e desde então não tenho dormido quase nada. Estou esgotada. Pode ser um sinal de ansiedade e depressão? Sim. Insônia? Pode sim, Denise, com certeza. E aí que eu acho que entra o valor de você procurar uma ajuda de um psicólogo. E o psicólogo, eu creio, tá? É um instrumento de Deus para abençoar vidas. Então, procure um psicólogo, uma psicóloga, e você vai conseguir realmente restaurar, reabilitar sua qualidade de sono. Isso é muito importante. Até para que você não baixe a imunidade. Ó, no tempo desse, como coronavírus aí, imunidade baixa é complicado. Então, valorize o seu sono. Claro que não são várias pessoas, ok, Ailton? Dora, apóstolo, não nasci em um lar evangélico. E por esse motivo minhas filhas não foram apresentadas. Tinha um desejo muito grande de ver as minhas netas apresentadas ao Senhor. Uma delas, apresentada ao Senhor. Uma delas foi. Pode ter sido um sonho acordado? Pode. Olha, é um sonho acordado. Se você nutrir aquilo em sonho e você viu, por que não? Olha lá, a Mônica está colocando aqui, na verdade, não se lembra. Foi o que eu acabei falando. A maioria dos nossos sonhos nós não lembramos. Aliás, se você no meio do sonho não acordar para anotar o sonho, depois você vai perder 90% dele. Sou muito resistente a dormir cedo, muito agitado. O Léo está colocando aqui. Tenho sensação de que estou perdendo algo na vida enquanto durmo. Mas quando me deito, apago. Eu sei que o meu corpo pede isso, mas existe essa guerra dentro de mim que me faz sofrer. Como começar a combater isso? O senhor, você entender o seguinte, para você começar a entender que o sono é um propósito de Deus para a sua vida. Aliás, sono é algo que vai melhorar a sua memória, vai melhorar o seu poder de fixação, vai renovar, né? O sono para a gente, Sil, é como se você fizesse uma lavagem na casa. Jogou água, lavou. Então, durante a noite, o seu cérebro, quando você dorme, está lavando, está tirando tudo que não presta, está apagando, deletando, sabe, arquivo que não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, se você começar a olhar o sono como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus para a sua vida, você vai começar a orar, Senhor, eu quero dormir. E agora, eu falei da higiene do sono, você tem que ter disciplina, o horário para dormir e o horário para acordar. Se você começar a estabelecer isso na sua vida, você vai ver que sua imunidade vai subir, memorização sobe,
capacidade de raciocínio ela fica acelerada, ou seja, você fica mais atento às coisas, tá bom? É um presente de Deus. Vamos lá. Aline, quando eu for ao Rio de Janeiro, quero visitar a igreja. Muito bem, Aline, obrigado. Vem sim. E venha de agora, sou Rio do Grande do Sul, assistir as lives e queria dar um abraço. Pode dar. Pessoal, só lembrando, a Andréia está montando um grupo, né, de estudos sobre cura e libertação. Vai ser o pensamento, vai ser a escola Pensamento, Palavra e Ação. Eu ontem, domingo, conversei com o pastor Francisco e ele... Oi, meu filho. Não temos mais vaga. Ah, não tem? Ixi, depois eu vou falar com a Andréia para ampliar um pouquinho. Já que é virtual, né? Vamos dar uma ampliada na sala aí. Porque a turma ontem na igreja, Andréia, ficou perguntando, puxa, apóstolo, mas o segundo vai ser pago? Então deixa eu fazer nesse. Então, Andréia, acaba ampliando aí a vaga para a turma. Por quê? O pastor Francisco vai estar me ajudando nesse projeto. Então ele vai estar falando sobre a cura e eu vou estar falando sobre a libertação. Isso vai ser legal porque vocês vão ter um conhecimento muito, muito grande, tá ok? Fábio que está rindo. Vamos lá. Acredito ser ansiedade mesmo. Ele reclama todos os dias. Faço sempre comida para ele, mas leve à noite. Ok. Pode ser ansiedade, trabalhar isso aí. Outra coisa também pode ser, André, sedentarismo. E às vezes o idoso no sedentarismo acaba também tendo aí, desencadeando os processos de pesadelo, tá bom? Ailton, eu tenho continuidade no sono, do sonho. Eu estou sonhando, acordo, vou ao banheiro, levanto e quando eu volto a dormir, continuo sonhando. Ailton, parabéns, isso é algo realmente até que eu nunca tinha lido. Que bom que vamos chamar que isso é um presente de Deus. A Luciana Pereira, amém, verdade Jesus. Marília Marques, minha mãe tem muitos sonhos, onde fala 1000 palavrões, gritando, discutindo, durante eu tranquilo, sabem, assim há anos. Marília, uma característica do sonambulismo, não tem problema nenhum não. Aquilo sonho é mistura de sentimentos, de emoções, ok? Vamos lá, Célia Regina. Eu nem sonho, porque não consigo dormir. Passo a noite toda vendo TV e só consigo dormir se eu tomar remédio. Sério, se o remédio que você está tomando é por orientação do psiquiatra ou do neurologista, tudo bem. Se não for, está na hora de você procurar o tratamento e aí eu te oriento o seguinte, tanto o psiquiatra com o medicamento, né, e a descoberta da origem da sua insônia, quanto o terapeuta, quanto o psicólogo vão ser assim, extremamente abençoadores na sua vida, sério. Eu, se eu puder lhe dar um conselho, eu lhe diria, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque você merece ter noites de sonos abençoadas, tá bom? Então é muito importante isso. Não temos mais vaga para o estudo. Não. Andréia, vai botando aí, o pastor Francisco vai me ajudar, então é legal, né? Porque a gente divide a quantidade de perguntas, de dúvidas, tá bom? Então vamos ampliar um pouquinho. Quando a gente sonha, uma pessoa que já faleceu e é tão real, até o cheiro da pessoa fica no quarto. Claro que eu não acredito que é a pessoa falecida que veio, mas como funciona isso na nossa mente? Que a sensação não é ruim, é boa. Ontem eu ouvi, Alexandre, até o Salomão está assistindo, ele falou que teve um sonho em que um filho dele, né, que faleceu, ele, naquela angústia, viu o filho falar com ele, pai, não se preocupa comigo, que eu estou bem. Bom, eu entendo que, primeiro, pode ser produto da nossa ansiedade e do nosso conhecimento bíblico, né, que nós temos em relação às escolhas. Mas também entendo que Deus é tão misericordioso, escuta o que eu vou falar, que Ele permite, né, esse tipo de manifestação para aquietar o nosso coração, para trazer paz ao nosso coração. Sonhos malignos geram malignidade. Isso para mim é tranquilo. Então, se ele tivesse sonhado e o filho dizendo, pai, procura fulano, que eu vou falar através dele, aí seria uma coisa a se questionar muito severamente. Mas, se ele escuta a voz do filho, se ele entende que é o filho e aquilo promove uma paz, aquieta o coração dele, por que não? Por que não? Né? Então, aqui, boa noite, Fábio. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, Fábio. Luciano, Deus é fiel. É verdade, Luciano. Vamos ver mais alguém aqui. Apóstolo, como consigo me recuperar mesmo precisando de um psicólogo e sem um público
e sem condições para o particular. Socorro, ansiedade sem sono até o amanhecer. Eu tinha uma disciplina, olha, eu tinha uma disciplina e deitei um dia e não dormi, relaxar num sono saudável. Pois é, Fernando. Eu aí te recomendo o sistema público, né, de saúde, a questão do psicólogo, que provavelmente, hoje já existem medicamentos, eu vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela tinha, né, um distúrbio do sono, e esse distúrbio do sono desencadeava a minha esposa um problema sério, né? Eu mexia o dedinho do pé, a apóstola Rita acordava. Não é normal. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar ajuda do médico. E o médico passou para minha esposa um medicamento que ela tomou durante 2 meses. Ah, sabe o que aconteceu? Esse medicamento trouxe de volta para ela essa qualidade do sono. Ela hoje dorme sem o medicamento. Então, assim, o profissional, o médico, ele é gabaritado para nos ajudar. Poxa, eu não tenho condições de ir a um médico particular. Ótimo, mas psiquiatria tem no hospital público. E aí você vai ser tratada e vai poder recuperar essa qualidade. Gente, sono é qualidade de vida. Não dá para ter uma qualidade de vida boa, ok? Se você não dormir. Não tenha dúvida disso. Você precisa dormir. E é importante isso, tá bom, Fernando? Dora, amém. Eu vou continuar nutrindo esse desejo que se cumpra na vez as outras duas. Amém, Dora, que vai ser assim. Boa noite, meu apóstolo. Diogo, meu esposo, dorme muito rápido. E eu costumo dizer que ele já entra... ele já entra no sono REM. Não, o sono REM vai vir mais para a quarta vigília da noite, né? Vamos dizer assim. Não é pecado dormir rápido. Pecado é demorar a dormir. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu também sou assim. Não é errado você dormir rápido. É errado você não dormir. Né? Não tem essa regra, dormiu rápido, dormiu lento, não. Deitou na cama, dormiu? Amém, parabéns, que bom, né? Como casal, vocês vão ter a disciplina da vida sexual de vocês. Aí vocês vão administrar isso com muita sabedoria. Tem casais que fazem a sua vida sexual antes do sono. Tem casais que acordam na madrugada. Enfim, isso não é o meu papel, né? Orientar a vida sexual de casal nenhum. Mas existe às vezes dificuldade. O marido acorda de madrugada ali agitado, quer a esposa falando aquele sono ali. Isso tem que ser de comum acordo, tá, pessoal? Agora, Daniele, só para finalizar aqui, não é pecado não, deixa... Amém, amém que o Diogo dorme rápido, que bom, ok? Luciano Pereira, Deus te abençoe também, Luciano. Então, segue o telefone. André, que bom, André, você está sendo benção aí, 998694225. Vai ser a escola do pensamento, palavra e ação, porque... Até ontem, depois da conversa com o surgiu a ideia de outros cursos e eu creio que a gente vai poder ter, oferecendo esse número de WhatsApp. Silvio Léo está aqui, muito obrigado. Deus te abençoe. Fábio Oliveira, benção, meu apóstolo. Eu durmo muito rápido. Deito no meu dia, até quando sento para assistir um filme apago. Fábio, isso é bênção de Deus. Glória a Deus na congregação, sabe? Marcha aí, diz obrigado, Senhor, porque é privilégio. Sônia Arcanjo, apóstolo, toda vez que eu tenho um pesadelo, acordo gritando, sangue de Jesus tem poder. O que pode ser? Sônia, pode ser justamente o que você tem de mais precioso, que é o sangue mesmo. Eu já compartilhar com você, se isso vai te ajudar, eu já tive alguns sonhos em que parecia que eu estava sendo sufocado, alguma coisa me prendendo. Eu tinha nítida sensação que era uma guerra espiritual. Fiz a mesma coisa que você, clamei pelo sangue, eu disse em nome de Jesus. Então, assim, esse é o que a gente tem mais precioso, para sonho, para pesadelo. Use quantas vezes for necessário, viu? E muitas vezes pode ser uma guerra espiritual realmente, tá? Uma guerra espiritual que você esteja travando. Patrícia, bênção de Deus, amo sua vida. Amém, Pastor Patrícia da Gisele. Obrigado, meu querido, Deus abençoe vocês, casal abençoado. Às vezes, logo no início do sono, tem a sensação que estou caindo também. Geralmente nas duas, o sono são 4 fases. As 2 primeiras onde se manifestam aí os pesadelos. Não existe, eu não vou dar nenhuma interpretação, Fábio, porque isso aí é mais o papel da psicanálise. O psicanalista tem, né, a ideia por que nós sonhamos com quedas. Eles têm essa ideia bem definida para eles, tá bom? Mas eu não queria dar porque não é minha praia, não me sinto legitimado.
Até se houver alguém aí no grupo com psicanalista que quiser dar uma palavrinha, escreve aí que vai ser bênção para a vida do Fábio. Vamos lá, Valéria Milão. Pode ocorrer batalhas espirituais em sonho? Creio que sim, Valéria. Creio. Creio que pode ocorrer sim. Não, olha, o Ailton colocou isso, é muito interessante. É verdade, apóstolo, é para descansar o nosso coração. Sonhos tem que descansar, não agitar. Eu durmo pouco. Desde criança eu me sinto muito bem. Eu tenho a sensação que se durmo muito. Estou perdendo a vida, durmo o suficiente. Eu me sinto tão bem dormindo 4 horas por dia, ok? Cadê? Ao ver o dia, sempre digo para minha família, ô amigo, se eu dormir até o meio-dia, pode chamar minha colher que já foi para a glória. Eu adoro viver, amo muito a vida, dormir é muito para mim é deixar a vida. Ô Ailton, eu vou dizer algo aqui para vocês. Não existe um critério. Os cientistas dizem aí, né, que uma média de sono de 8 horas por dia. Eu já li que não existe esse critério, 6 horas. Agora é bom que você tenha aí pelo menos essa faixa de 6 a 8 horas aí de sono, descansar. Né? E até procurar entender que também dormindo você está vivendo, né? Porque se você tem uma baixa imunidade, se você não consegue, e aí vai o trabalho da memorização, enfim, que o processo do sono nos dá, né? Então seria interessante que você parasse para pensar nisso. Mas se nada disso te afeta, não tem por que realmente mudar. Dizem que quando temos a sensação que estamos crescendo, hoje em dia, só se for para os lados, a sensação que está caindo, eu confesso a você que eu não vou falar, não. Tá bom, sua opinião. É aquela interpretação de sonhos. Aposto, tenho sonhado às vezes o mesmo tipo de sonho, que estou andando e de repente me vejo perdida longe da minha residência. Mas o chato é que nunca consigo achar o caminho de volta e acabo acordando. Dinéia, volto a dizer, se eu te tratasse como terapeuta comportamental cognitivo, nós íamos, à luz desses seus sonhos, interpretar que comportamento nós precisamos mudar. O que quer dizer isso? Né? Então, a questão de ir mais longe, a questão de segurança, né? Então, o que pode estar gerando essa insegurança? Né? O que é isso? Por que não se afastar de uma base de segurança? Quais são os impedimentos? Mas isso é uma interpretação pessoal e eu teria que trabalhar com você muito mais do que essa orientação. Mesma coisa, o psicanalista ele vai ter uma outra interpretação. Ok? Estou andando de repente perdido. Ok. Meu apóstolo, aprendi com o psiquiatra que o nosso corpo tem um despertador automático e que o nosso sono depois das 4 da manhã já não traz o mesmo resultado, que o importante é tentar... Cadê? Às 4 é difícil, tá? Porque mas os dias que eu consegui foi muito legal. Mas é muito difícil manter dessa maneira. A completar as 8 horas. Ok. Fábio, é aquilo que eu falei. Hoje já não tem esse consenso todo de 8 horas, 7 horas. A turma fala entre 6 e 8 horas. Outros vivem bem com 5 horas. E eu acho que hoje é muito difícil fechar a questão. O importante é o seu bem-estar. Se você dormiu, o segredo do sono é o seguinte: dormi uma noite e durante o dia estou bem, não estou com processo de sonolência, beleza. Agora, dormi à noite, levanto o dia, ainda continuo com aquele processo de sonolência, é sinal que eu tenho que ajustar a minha quantidade de horas de sono à noite, ok? Eu durmo as minhas 4 horas, durmo rápido e bem, olha aí, tá vendo? O Ailton já está falando aqui também. Marcelo também, 1 minuto. Gente, a mulher está entregando aí o marido. A volta a dizer, gente, não é pecado dormir rápido, não. A Carla está colocando aqui, apóstolo, boa noite. Eu sempre amei dormir. Mas há 8 anos, para mim, dormir é ter paz. Mas devido à depressão, posso estar pecando pelo fato de o sono ter virado uma espécie de fuga. Eu sinto que quando eu durmo, ninguém me machuca, nem me toca. Olha, você chegou à sua própria interpretação, Carla. Então é interessante. Agora o que você tem que ver é o seguinte: você está usando o sono para descansar ou para fugir? Se for para descansar, ótimo. Essas 8 horas de sono serão valiosas para você. Mas se for para fugir, na verdade, talvez o grande pedido é que você aumente. Olha, quando eu durmo 8 horas, apóstolo, nada de mal me acontece, ninguém me toca, ninguém me machuca.
sabe de uma coisa, eu vou dormir 9. Aí amanhã, daqui a pouco, você está dormindo 10, 12. Daqui a pouco você chega a uma conclusão que não é a que Deus tem para você, porque sua vida é preciosa, sua vida é bênção, você chegar a uma conclusão e aí, por sugestões da decepção, da depressão e até do nosso inimigo, ele naquela voz fala assim, olha, por que ao invés de você dormir 9, 10, 12 horas, você não dorme para todo sempre? Só assim ninguém vai te machucar, só assim ninguém vai te tocar. Só que eu quero dizer uma coisa, cara. Você veio a esse mundo para cumprir um propósito de Deus. E eu tenho certeza que Ele já está agindo para te curar. Já está agindo. Se você daqui para frente dormir 8 horas, porque você vai descansar, ótimo, durma mesmo. Mas se você está dormindo por fugir, não fuja, porque você tem o Deus de Israel ao teu lado. E Ele diz para você, eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da tua angústia. Tá bom? Muito importante isso. Luciano, boa noite. Não posso, ok. Repete o telefone, por favor, da Andréia. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, telefone da Andréia. Estava aqui agora. Então segue, 99 869 4225. Marília Marques, eu acho que a maioria dos homens dormem rapidíssimo. Eu também acho, Marília. Eu tenho quase certeza. Luciano, boa noite, meu pai. Boa noite, Luciano, te abençoe. Chama-se espasmos mioclônico. É de muito comum no início do sono. Olha aí, ó. Mônica está falando. Você está falando em relação ao que, Mônica? Só durmo pouco, pastor Patrício, perdão. Durmo pouco, mas durmo maravilhosamente bem. Cada um tem a necessidade. Creio que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do sono. Ok, pastor? Isso aí, falei isso para o Ailton. Só está corroborando e abençoando a nossa live. Obrigado pela sua participação. Não estou indo à igreja, tirou o meu sono, apóstolo. Não pode, Dora. Aí é que você não volta mesmo. E quando voltar, vai dormir no culto. Durma na certeza que já que você não está podendo ir à sua igreja, graças a Deus a sua igreja está podendo ir até você. E vai chegar a hora que você vai poder estar lá junto novamente, tá bom? Fica na paz, não deixa isso tirar o teu sono, não. Fábio Oliveira, ok. A Mônica respondeu a pergunta do Fábio. Legal, Mônica, obrigado. E gente, é o que eu falei, tiver psicanalista aí no grupo assistindo, psicólogo que quiser colaborar, por favor, nós fazemos uma equipe, tá bom? Aqui ninguém sabe mais nem menos. Estamos aqui aumentando o nosso conhecimento. Eu aumentando meu conhecimento com vocês e compartilhando um pouco do que eu sei com vocês. Apóstolo, já procurei o público, mas não estou incluindo ninguém, mesmo com pedido médico. Me oriente em que palavra meditar. Fernanda, para mim não tem livro mais terapêutico para sono do que o livro de Salmos. Não tem. Então comece a estudar o livro de Salmos, comece a ler. Escolha um salmo por dia, recite aquele salmo, né? Medita nele. A Bíblia não é meditar de dia e de noite, então dá aquela meditada à noite. Exerça a sua vida de oração. Outra coisa, existe na internet, gente, alguns vídeos no YouTube de técnicas de respiração para dormir. Eu acho que vale muito a pena você assistir esses vídeos, hein? São técnicas de respiração, processos que você faz de respiração antes de dormir, que vão lhe dar uma qualidade de sono, ok, Fernanda? Sandra, pastor, toda depressão é do diabo? Sandra, não. Nós já tivemos até umas 2 vezes falando sobre depressão, não. Eu creio que a Mônica, quando ministrou, inclusive lá no canal no YouTube, Sandra, lá no canal do YouTube nós temos uma live, só 2 lives sobre depressão. E lá você recebe da Mônica, ela está aí no grupo, ela faz parte lá da igreja, psicóloga, ela descreve, né, as origens, 4 origens que podem vir a depressão. Então, quando você diz toda a depressão do diabo, você, na verdade, ou você transfere a responsabilidade para a cura para Deus, e aí você se isenta de um poder de ser curado, ou você transfere o poder total para o diabo. Então, é muito importante que você entenda o seguinte, o diabo, o processo de depressão se desencadeia, pode, mas não é dele. Eu creio que nós passamos por processos de depressão. Aliás, desde a queda do homem, Sandra, o homem começou a ter um processo chamado de distimia, uma pequena tristeza. E que por questões genéticas e por outros fatores externos,
podem gerar a depressão. Mas vai lá no canal, no YouTube, Apóstolo Alexandre Macedo, as lives são lá. São muitas lives tratando sobre o tema depressão, ansiedade. E se você gostar, compartilhe o canal, leva mais gente. Mas adoro tirar um cochilo depois do almoço. Alexandre, dizem os entendidos aí que 30 minutos de sono é interessante. Até os países, por exemplo, a Argentina, eles têm a siesta, a Espanha, os países latinos costumam ter a siesta. Turma para depois do almoço para dormir, ok? Compensa as 4 a 6 horas. Mas vivo bem, feliz e já acordo. Gente, existe uma coisa também chamada relógio biológico. Por exemplo, eu costumo às 18 horas, até às 18h30, ter uma sensação de sono muito grande. E nisso eu aprendi com um biólogo que é o nosso relógio. Cada um tem o seu relógio biológico e dá esse time mesmo, tá bom? Então, pode ser que você nesse cochilinho já esteja descansando o que você precisa também. Aí, se ficar falando comigo na hora em que já estou indo para o berço, vou falar coisa com coisa. Vou na Bahia, volta, melhor não conversar mais. Não vai entender nada. Eu também sou assim, Ailton. Se a apóstola resolver conversar comigo na hora que eu me deito, ela vai fazer uma terapia do silêncio, vai falar sozinha, porque eu não vou responder. Carla, glória a Deus, apóstolo. Amém, Carla. Eu amo Salmos. Eu também. Amo demais Salmos. Salmos é terapia. Terapia. Também tenho muita dificuldade para dormir. Só durmo com calmante. Luciano. Luciano, volto a dizer, se esse calmante é administrado pelo psiquiatra, ele vai começar a dar as doses para que você em breve consiga dormir sem ele, tá bom? Muito bem. Eu tenho várias técnicas que hoje são ensinadas ajudando com a respiração para dormir, ansiedade, controle emocional. Esse controle da respiração ajuda muito, 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 muito mesmo. Ele pode dizer, paz, pai. Nessa quarentena eu troquei a noite pelo dia, estou me readaptando. É fato, né? Gisele, você está falando uma coisa interessante. Eu também, antigamente, eu tinha que acordar para levar a turminha para a escola, e agora que está em quarentena, ninguém vai para a escola. Eu acabei me permitindo dormir mais. Só que a turma da devocional assumiu o lugar dos meus filhos. Se der 8h05, a devocional não estiver pronta, a turma fica chateada. E a turma ainda fala assim, não, poxa, não é por mim não, porque eu mando para um amigo meu, para um parente. Tá bom, não tem problema não. Né? Então, realmente, eu vou ter que fazer esse processo de readaptação. Luciano, às vezes nem com calmante resolve. Aí você, Luciano, tem que relatar isso ao médico e deve também, Luciano, procurar uma terapia com psicólogo. Eu te recomendo isso, tá? José Salomão, Luciano, leia a Bíblia com comentário, você estará apto a dormir à vontade. Olha aí, o Salomão está contribuindo aí, Luciano, com uma sugestão preciosa também. Vamos lá, gente, deixa eu ver. Meu pai. Pessoal, quem não vai dormir somos nós. 15 para meia-noite já. Deixa eu parar por aqui. Hoje vocês aprontaram comigo, hein? Eu estou assim assustado com vocês. Ok? Verdade, eu só saio de casa depois do devocional e me cobram. Tem devocional hoje. Aí o Ailton tá colocando. Então tá, pessoal. Deixa eu agradecer a vocês o carinho. Quarta-feira tem mais um tema, né? Eu nem percebi, é verdade. Olha, nem percebi. Boa noite. Boa noite, Carla. Eu só vou orar para liberar vocês e vocês hoje aprontaram, ok? Comigo. E a hora, olha, avançou. Minha filha tem dificuldades para dormir, eu também. Era assim quando mais nova. Toda noite ela lê salmos. Ótimo, Valéria. Você não sabe o bem que ela está fazendo. Boa noite. Acabou! Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa live abençoada, pelos teus filhos estarem até esta hora, 23h45, juntos. Um assunto tão precioso que é sono e sonhos. O sono vai revelar quem nós somos. E os sonhos vai nos alimentar, vai falar para nós. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê uma noite de sono abençoada e sonhos abençoados. Fica com os teus filhos. Obrigado, Senhor, por cada participação, como eu tenho crescido com a vida deles. E também, Senhor, quantas pessoas que ao ler os comentários, e eu intercedo por elas, pela irmã Célia, pela Carla, pelo Luciano, tantos outros, Senhor, que colocam, ó Deus, nas lives o seu coração,
não tem nenhum tipo de vergonha, de medo, de restrição em abrir a sua alma. E eu me sinto pastor da vida deles, e como pastor da vida deles, eu intercedo para que eles sejam abençoados pelo Senhor. Porque da mesma maneira que eu tenho lido todo o processo de luta, de dor e agonia, eu também vou ler que a cura chegou, que a restauração chegou, porque o Senhor é Deus de dupla honra. E eu, Pai, eu creio na Tua palavra, como eles também creem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Tá bom? Uma vida. E a Gil conseguiu entrar. Legal, Gil. Que bom. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite de sono abençoada.